Bom dia, obrigado pela presença aqui. Leonardo Baboni, da rádio RC Vale. O Brasil foi governado pela esquerda por quase 20 anos. Está sendo atualmente governado por um partido de esquerda. O resultado econômico é claro. Dívida chegando a quase o dobro, a quase o valor do PIB, o maior déficit desde o Plano Real, superando até a época da pandemia, rombo nas contas públicas, estatais com prejuízos, escândalos de corrupção na casa dos bilhões e envolvendo as três esferas do poder. Vide o caso do Banco Master e do escândalo do INSS. O trabalho do próximo presidente não será fácil. Como você pretende fazer essa recuperação econômica, combater a corrupção e frear os excessos dos outros poderes? Vamos lá. Tudo um pedacinho um após o outro. São grandes problemas mesmo. Só que todos eles, graças a Deus, são problemas com soluções. Se você falar assim, olha, pintou uma doença nova no Brasil, a gente vai precisar inventar um remédio. Ou pintou, vamos, os Estados Unidos querem nos invadir e ficar com metade do território brasileiro. Eu falo, olha, não tem solução, pelo menos de início. Graças a Deus, resolver a questão fiscal no Brasil, todo mundo que tem 2 neurônios sabe como resolver. Nós somos tão comprometidos com isso que nós, antes mesmo de chegar ao poder, protocolamos uma PEC com o deputado Kim Kataguiri que resolve a questão fiscal no Brasil, especialmente do endividamento que você citou. Você foi muito feliz em falar isso. A dívida no Brasil já chegou a coisa de 80% do PIB e está subindo e está acelerando a velocidade de subida. Então a tendência é a dívida escalonar e o Brasil ir para um calote. Ou pior, não ter condição de pagar as próprias contas de maneira básica, a despesa primária não sobrar dinheiro. Então, a PEC que nós protocolamos é uma PEC que resolve isso, e eu ganhando a eleição para presidente da República, na transição, ou seja, agora no mês de dezembro desse ano, eu vou passar ela com a legislatura atual, porque a gente já coloca o Brasil num novo regime fiscal, resolve curva de inflação, como resolve a curva da dívida no longo prazo, os juros vai poder cair naturalmente, o dinheiro fica mais barato, as pessoas podem investir melhor, aí eu posso focar em reformas de competitividade, especialmente na área trabalhista, sobrando dinheiro, porque diminui os juros, tem maior capacidade de investimento, então a gente investe em infraestrutura, de energia e de estradas, rodagem, ferrovia, portos, tornando o escoamento de produtos mais baratos, produzir produtos no Brasil mais barato, e aí a gente começa a ter um ganho econômico concreto e verdadeiro. Essa parte se resolve. Sobre corrupção, e isso envolve também em relação com os outros poderes. Nós temos que voltar a ter a prisão em segunda instância, que derrubaram, o STF derrubou a prisão em segunda instância. Hoje, por que o STF manda em tudo o tempo todo? Porque os políticos e os seus empresários amigos não são presos em segunda instância. Ou seja, um juiz manda prender, aí vai pro desembargador, não, o desembargador canetou, condenou, o cara vai preso. Hoje todo mundo tem que parar ou no STJ ou no STF. É por isso que existem tantos escritórios ligados a familiares de membros do STJ e do STF. E aí todos os grandes escândalos de corrupção vão parar nessas cortes. E essas cortes passaram a ganhar dinheiro junto e se envolver. Então, hoje é uma indústria da impunidade. Não tem que voltar com a prisão em segunda instância. Tem que proibir ministro do Supremo, ministro do STJ, de ter qualquer tipo de escritório ligado à familiar dele. E se algum escritório levar um processo para um ministro do STF tendo algum tipo de relação pessoal, os membros do escritório têm que ser presos. Nós temos que impedir que existam qualquer tipo de ações que rodem no STF que não sejam ações eminentemente constitucionais. Nos Estados Unidos eles recebem 50 ações na Suprema Corte deles todo ano. No Brasil são 8 mil. Óbvio que isso é um absurdo, óbvio que não tem que ser assim. Nós temos que tirar do STF também o poder que eles têm de julgar membros do parlamento brasileiro, seja deputados, sejam senadores, ou seja, o foro especial tem que ser um foro para fora do STF. Nós temos que acabar com as decisões monocráticas que nós temos no STF. Hoje, 83% das decisões do STF são monocráticas. Feito esse pacote, você consegue endereçar boa parte do problema da corrupção e da independência dos poderes que estava na tua pergunta e que é um tema central para o Brasil. Ou seja, são todas coisas que outros países já fazem, a gente não precisa inventar nada. É só chegar um presidente que não tem rabo preso, vontade política, e falar, vou resolver essa questão política do Brasil. E aí, ele vai ter que lutar, porque haverá algum tipo de resistência, mas não é nada que não tenha sido já feito em outros lugares e que a gente não consiga fazer também no Brasil. Boa tarde, pré-candidato, senhor Renan Santos, Anderson, cidade de Passa Quatro, Rádio Montanhês FM, mais conhecido Tucamaí. Tenho acompanhado o deputado Kim Kataguiri, que já demonstrou interesse em promover uma Assembleia Nacional Constituinte. O senhor pautará em uma nova Constituição em seu primeiro governo e como uma proposta política para a presidência, quais os principais temas abordados em uma nova Constituição ou uma reforma desta atual deve ser prioridade no seu próximo governo, no seu primeiro governo, perdão? Meu primeiro governo, eu tenho algumas coisas simples para resolver no primeiro ano, ou melhor, vamos colocar nos 2 primeiros anos. Eu tenho que passar a reforma fiscal, como eu falei para o colega antes, eu quero passar essa reforma fiscal
já na transição. Eu quero declarar guerra ao crime organizado e destruir o crime organizado no Brasil, alterando as leis penais, as leis de execução penal, instituindo o direito penal do inimigo. E ao fazer isso, eu vou colocar o Brasil numa rota de crescimento econômico, ao mesmo tempo que eu impus lei e ordem no país. Ou seja, eu acabei com a bagunça, acabei com a esculhambação, e estou fazendo o dinheiro voltar a entrar aqui e as pessoas começarem a ver um pouco de prosperidade voltando na vida delas. Eu vou chegar a um nível determinado de popularidade fazendo essas ações. Quando você acumula capital político, tive uma conversa um dia com um grande político, não vou falar o nome dele, político velho. Ele falou, Renan, para que serve capital político? Você investe na bolsa com capital político? Não. O que você faz com capital político? Você gasta. E eu vou pegar o capital político que eu vou acumular destruindo o crime organizado e eu vou gastar ele inteiro em reforma política e a reforma administrativa do Estado brasileiro, em que eu vou me queimar com o centrão, parte da população não vai entender, eu vou pegar um monte de município pequeno que não tem que existir ao redor do Brasil, eu vou fundir eles, eu vou criar uma reforma administrativa que muda as regras, por exemplo, para fundo eleitoral e fundo partidário, que vai tornar racional a forma como a política é administrada no Brasil e vou mexer no Pacto Federativo no Brasil. Feito isso, eu vou ter cumprido o meu primeiro papel no meu primeiro mandato. Para um segundo mandato meu, ou para quem me suceda, o desenho vai ser outro. O que nós vamos propor? Ok, agora vamos mexer de vez na Constituição. Então seria a pauta do segundo mandato. O segundo mandato, aí sim, ou fazemos uma Constituição completamente nova, fazemos uma Assembleia Constituinte exclusiva e cujos deputados que participem dela não podem concorrer a nada, absolutamente nada, nos 8 anos seguintes, para não entrar esses vagabundos do Centrão. Porque aí só vai entrar gente interessada em participar da Constituinte. E aí é uma Constituinte exclusiva, cujos deputados ficam inelegíveis por 8 anos, tá? Justamente para o papel deles ser ajudar a criar uma Constituição nova. Ou nós vamos fazer uma super reforma dessa Constituição, que é basicamente desconstitucionalizar tudo que está nela. Ou seja, boa parte das matérias que estão na nossa Constituição, em qualquer país sério, elas não são constitucionais. A gente discute piso de salário na Constituição, isso não existe. Tem o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, está na Constituição, isso não deveria existir. Então, muitas matérias que estão na Constituição simplesmente tem que deixar de ser constitucionais. A gente deixa a Constituição magrinha, a gente vai dar um Monjaro para a Constituição brasileira, né, um Ozempic, ele vai ficar magrinho, magrinho, magrinho. Pronto, fica uma Constituição simples, pequenininha, que não atrapalha a gente, e aí nós podemos tratar os problemas brasileiros de maneira muito mais simples no Congresso Nacional. Débora Carneiro, do Dom Lopes Cast. Diante do seu plano de governo, está muito claro e nítido qual é o caminho que o Missão quer seguir diante do Brasil. Tenho certeza que, eleito, você já tem aí um plano traçado. Mas acho que a maior dificuldade agora é chegar lá. O Partido Missão tem se colocado como um partido de direita liberal. E eu queria entender qual que é a diferença entre os dois partidos de direita que estão aí agora em campanha, para que nós aqui, eleitores que votamos, entendamos que agora é o ideal votar neste partido de direita e não no outro. O outro seria o PL? Sim. O PL é assim, já vou começar provocando os eleitores do PL aqui. O PL é do Centrão. O PL é um partido do Valdemar da Costa Neto que no Nordeste está com o PT. Pra gente entender, for lá pra Bahia, vou encontrar o Bacelar do PL, e o Bacelar é Jerônimo, que é PT. O PL esteve junto com o PT no escândalo do Mensalão, esteve com o PT no escândalo do Petrolão. O Valdemar da Costa Neto, e me peço desculpas, porque ele é um colega, agora eu sou presidente de partido, ele é meu colega de presidência de partido, pô, ele é um bandido, né? Ele foi preso 2 vezes por participar em escândalo de corrupção. Aí um sujeito desse agora diz que ele cuida da direita no Brasil. Então, se a direita virou o Valdemar da Costa Neto, a direita ela é tão imoral quanto a esquerda. A direita não pode apontar o dedo para a esquerda e falar, vocês são corruptos que votam no Lula. O Valdemar da Costa Neto teve em todos os escândalos do Lula. Se ele teve no escândalo do Lula, eu não posso, né, defender o Valdemar e atacar o Lula. Tem que falar que o Lula é legal, igual o Valdemar é legal. Os bolsonaristas, eles são muito complicados nesse ponto, porque eles não veem as próprias contradições. É aquele problema de você ficar apontando o dedo pro outro enquanto você tá todo rasgado também. Então, né, tem que fazer autocrítica. Se eu sou de direita, uma pessoa de direita ela defende valores. Quais valores? Um dos valores mais claros eu não vou pegar o dinheirinho do meu amiguinho, né? Não vou roubar, não roubarás. Sabe? É um preceito básico, né? Se você defende a tradição e você for defender uma tradição até numa perspectiva bíblica, sabe? Não roubarás deveria ser uma das coisas mais fáceis. Mas pro bolsonarista não entra na cabeça isso. Então, primeiro, nós não somos ladrões.
Essa é a primeira coisa. Nós não somos ladrões. Não há escândalo que recaia sobre nós. E quando há uma suspeita que alguma pessoa nossa possa estar se envolvendo com um ladrão, nem que roubou, pode só estar andando muito perto do cara, nós já expulsamos. No PL, eles trazem para dentro o ladrão. E 2, nós temos um projeto verdadeiro para o Brasil. O que eles têm são, vamos dizer, palavras ao vento. Palavras ao vento do Bolsonaro. Ah, vamos acabar com isso aí. Nicolas, acorda, Brasil! Tá, legal. O que tem depois disso aí? O que eles têm em termos de política de combate ao crime? Eles não sabem dizer. O que eles têm de política para resolver a crise fiscal brasileira? Eles não sabem dizer. Qual o programa que eles têm para resolver a questão da contratação e de demissão de pessoas? Eles vão reformar a CLT? O que eles vão fazer pro Bolsa Família? Eu vi o Flávio Bolsonaro falou que vai aumentar o Bolsa Família. Eu tô numa região aqui que é região de gente trabalhadora. Em grande medida votou nos Bolsonaro. Então vocês pagaram, só para entender, vocês estão pagando a conta do Brasil, vocês são trabalhadores, aí o dinheiro de vocês vai para Brasília, sustenta o Bolsa Família e os caras falam que vão aumentar. Aí depois tem que votar nele porque ele é de direita? Entendi, então vota logo no Lula, que o Lula já avisa que vai dar Bolsa Família, Vale Gás e tal, né? Então, essa é a direita? Desculpa, uma direita que trata o eleitor como um imbecil. E eu não trato o eleitor como imbecil. Porque eu falo para o eleitor, nós vamos precisar fazer algumas reformas que no começo vão ser amargas. Até porque você tá com câncer, eu não vou falar, vai ser legal, vou curar essa coisa, vai ser divertido. Não vai ser divertido. Se você tiver com câncer, você vai ter que fazer uma terapia. Se você for mulher, seu cabelo vai cair numa quimioterapia. Você vai sofrer, sua autoestima vai cair, mas você vai ter que lutar. O que eu tô falando é, o Brasil tá em crise, nós vamos ter que fazer coisas muito complicadas, né? O remédio é amargo. Se o remédio fosse doce, todo mundo queria ficar doente, né? Então nós queremos um remédio amargo e somos o remédio amargo para resolver isso. O PL não fala isso. O Flávio não fala isso. Ele vai só iludir. Ah, eu tô pulando. Por isso que ele fica dançando. Ele fica fazendo campanha no Brasil dançando. Porque ele acha que as pessoas são idiotas, né? Ele não quer falar o que importa. Eu vou falar o que importa. Eu vou ser brutalmente verdadeiro. Vou falar o que as pessoas querem e não querem ouvir. Aí elas tomam uma decisão. Candidato, muito boa tarde. Importante a sua vinda. Tocou aí com resgate. Saudoso, visita, né? A Cruzeiro, há mais de 20 anos, a gente ainda não recebeu. Nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de receber candidato à presidência. Então, eu entendo ser uma visita oportuna mesmo, né, para a gente poder ter essa proximidade e entender melhor as intenções e o respeito de quem nos visita. E dentro desse quesito, o que me chama a atenção, Renan, é exatamente o posicionamento do governo americano, não é, que já tem sido rotulado aí que ele quer mesmo classificar as facções criminosas como organizações criminosas. Qual é a sua análise? O que é que pretenderia ser eleito for nesse quesito que vocês citaram aí, segurança pública, crime organizado e tudo mais. Mas, a partir daí, isso não seria uma interferência direta no nosso país, na soberania nacional? Depende. E esse é um ponto, depende. Veja, os Estados Unidos atestarem, junto com outras nações da América Latina, que PCC e Comando Vermelho são grupos terroristas, é apenas uma constatação da realidade, porque eles assim o são. Eles são grupos terroristas. E não foi só o Trump falando isso. Porque, veja, a gente tá olhando assim, o Trump, os Estados Unidos são muito fortes, isso atenta contra a nossa soberania. Essa semana, quem falou sobre soberania foi o presidente da Bolívia, o novo presidente, que estava, inclusive, com os Estados Unidos nessa reunião. E ele falou, olha, o Brasil está exportando facção criminosa para a Bolívia. Então, veja só, nós estamos gerando danos para o outro, a soberania do outro, a um país menor que a Bolívia, através da nossa fraqueza. A nossa fraqueza está fazendo com que a soberania de outras nações vizinhas seja desrespeitada. Então, que não seja, vamos dizer, apenas a constatação da realidade. Que haja uma vontade dos Estados Unidos a agir através da força e que isso possa diminuir a nossa soberania. Isso seria muito humilhante para nós, mas isso nos gera um senso de urgência e nós mesmos resolvemos o nosso problema. Por isso que quando me tornar presidente, e assumindo a presidência da República no dia 5 de janeiro de 2027, o Brasil tem que iniciar e liderar o processo de destruição do crime organizado nas Américas. E aí eu vou querer que os Estados Unidos colaborem, não aqui. Eu quero que os Estados Unidos quero que você colabore aqui conosco. Vamos resolver o problema no Equador? Vamos destruir o crime organizado na Colômbia? Vamos. Aí eu vou chamar os Estados Unidos. Agora, aqui ninguém põe o pé. Aqui quem tem que destruir, de maneira bem clara, o crime organizado são nossos policiais.
policial brasileiro vai ter a honra e o prazer de metralhar vagabundo como se não houvesse amanhã. Vai fazer peneira de assaltante. E isso vai ser muito bacana. Temos que dar ao policial brasileiro a vitória que historicamente ele sempre deveria ter sobre esses caras. E isso recupera a nossa soberania, isso nos realinha perante nossos pares. E aí não vai ter Estados Unidos querendo fazer isso, porque simplesmente, eu estive inclusive na Casa Branca, eu estive no Pentágono, no Departamento de Estado, lá nos Estados Unidos, conversei com gente da área de defesa americana nas minhas idas que eu fui lá nos Estados Unidos, e assim, de maneira clara, o que eles não querem uma guerra com o Brasil de maneira nenhuma, eles já têm os próprios conflitos que eles estão tendo. Eles gostariam que o Brasil fosse uma liderança regional que resolvesse esse problema do crime organizado nas Américas, até porque isso para os americanos resolve um problema que é a imigração. No fundo, o que o governo republicano quer é que pare de vir imigrante da América Latina para os Estados Unidos. E você resolver o crime organizado, em grande medida, resolve um problema social, uma mazela, que gera esse fluxo de gente migrando para lá. Os americanos já entenderam que se você resolver a questão econômica e a questão de segurança na América Latina, para de imigrante para o país deles, que é o que eles não querem. Então, o Brasil seria um grande parceiro na resolução desse problema para os caras. E acho que nós temos que saber jogar esse jogo.